Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, amados. Aleluia. Irmãos, eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu nunca estive em toda a minha vida de pregador do Evangelho tão seguro a respeito da mensagem que Deus quer falar com o seu povo, como estou hoje. Aleluia. Ontem eu estava o dia todo inquieto, porque eu estava pensando em 3 temas e a dúvida no coração, e dizendo: Senhor, o que é que Tu queres falar com a Tua igreja? E já perto de 11 horas da noite, eu não estava cômodo na minha casa, e eu falei com a minha esposa: eu vou me retirar de casa, eu vou para a igreja, eu vou ficar em oração, vou ficar lá meditando na palavra, para que Deus fale comigo qual é a mensagem que Ele quer falar com o seu povo. E eu pensei que voltava ontem mesmo, só cheguei em casa hoje 10h40 da manhã, porque estava tão gostoso na presença de Deus. Oh, aleluia! Quem já sentiu a glória dele aqui nessa manhã? Quem já sentiu a presença do soberano de Israel, do Todo-Poderoso, do Leão de Judá, aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não se assuste se você vê alguém sendo batizado com o Espírito Santo aqui. Aleluia, não se assuste se você vê alguém sendo renovado no Espírito aqui, porque a presença de Deus está nesse lugar, e quando a presença de Deus está, coisas extraordinárias podem acontecer. Quantos acreditam nisso podem dizer amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu fico pensando na confirmação de Deus a respeito da palavra, com o desenrolar do culto. E quando cheguei que dobrei os meus joelhos, foi dada a oportunidade ao pastor Charles para ler a palavra de Deus. E ele leu no livro dos Salmos 126, dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se diziam entre as nações, até os inimigos diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quantos podem dar um glória para Jesus, porque você está alegre no Espírito? Todos os hinos que se seguiram depois falavam da alegria do Espírito Santo. E depois veio a irmã Cremilda para completar, lendo em Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois desses dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem gostaria de nessa manhã ver nesta casa a continuação do derramamento do Espírito aqui nessa manhã? Faça um sinal com a sua mão e diga: manda mais, Jesus, manda mais, Jesus, eu quero mais, Deus, me enche da tua glória, me renova nessa manhã. Porque a renovação, o derramamento do Espírito já começou há muitos minutos atrás. Eu não sei se muitos estavam ligados, mas eu já vi Deus movendo, Deus operando, Deus renovando, Deus falando nesta igreja. Quantos acham que Deus já falou com você nessa manhã? Faça um sinal com a sua mão. Deus já falou com você? Deus já falou comigo? Se fosse para eu sair daqui agora, eu já saía renovado, eu já saía alegre, com a minha alma cheia, com a minha alma jubilando de alegria no Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Abra a sua Bíblia, e eu não quero cansar os irmãos. Rapidamente, eu vou tentar transmitir o que o Senhor colocou em meu coração durante esta madrugada. Livro de Neemias, capítulo 8, e versículo 10. Nós vamos tomar como base a segunda parte deste versículo. Se você estiver perto de uma pessoa que não tem a Bíblia, ajude essa pessoa a compartilhar
da santa e linda e maravilhosa palavra de Deus. Livro do profeta Neemias, capítulo 8, e versículo 10, ele diz assim: E ele lhes disse: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga para quem está ao seu lado: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu gostaria de ouvir a igreja do Senhor dizendo isso com voz de júbilo e de vitória. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga mais uma vez: a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez: a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda no livro de Efésios, capítulo 4 e verso 30, o apóstolo Paulo diz: meus amados irmãos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual estáis selados para o dia da redenção. Ainda no livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 10, ele diz: sobretudo das armaduras de Deus, e diz que guardai a vossa fé e a vossa alegria no Senhor, para que possais estar firme para resistir ao dia mau. Irmãos, nós queremos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, falar de uma força, de uma alegria, de um gozo, de um júbilo, de uma autoridade que nos torna no meio da tempestade e das dificuldades da vida como gigante para sobrepô-las e enfrentá-las. Muita gente olha para pessoas idosas na igreja e fica imaginando de onde vem tanta força, de onde vem tanta coragem, de onde vem tanto poder. Só tem uma explicação: a nossa força, a nossa coragem, o nosso ânimo, a nossa ousadia vem do Senhor que fez os céus e a terra. A força do Espírito Santo é que nos faz vencedores. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Deixa eu contar para você uma gotinha da minha história. Eu nasci em uma família tipicamente espírita. O meu pai era uma autoridade espírita. O meu pai era fiscal da Federação Espírita do Estado de Alagoas. A minha avó era assídua frequentadora do centro de macumba mais poderoso que tinha na cidade. E todas as mulheres da família, quando ficavam grávidas, eram levados pela minha avó para a presença da mãe de santo, porque a mãe de santo ia benzer, ia determinar o futuro da criança. E colocava a mão e fazia uma reza, e quando terminava a reza dizia: esse está pronto, ele vai servir e vai trabalhar. Servir e trabalhar, você imagina para quem? A minha mãe também foi levada lá, quando estava perto do dia em que eu ia nascer, e a macumbeira também colocou a mão nela, e depois de fazer a reza disse: esse está pronto, esse também vai servir para trabalhar. Mas ninguém sabia, a eternidade já guardava o segredo, que Deus lá do céu estava com o olho nesse, dizendo: esse não vai trabalhar para Satanás, esse não vai servir aos demônios, esse eu vou encher do meu espírito, e ele vai ser uma tocha. Aleluia! Não vai ter para o capeta, não. Não vai ter para demônio, não. Porque a minha graça e a minha autoridade vai estar sobre a vida dele. Oh, aleluia! O meu pai viveu separado da minha mãe depois dos meus 7 anos. E a madrasta que o meu pai me arrumou também era de lá. Ele a conheceu no centro espírita. E aquela mulher se endemoniava dentro de casa, os demônios pegavam ela.
e já tinha um quarto preparado somente para isso. Porque quando ela recebia a manifestação do demônio, começava a quebrar tudo dentro de casa, e ele arrastava ela para dentro do quarto, e ali naquele quarto não tinha o que quebrar, e os demônios ficavam livres para atuar na vida daquela mulher. E muitas vezes eu entrei no quarto para ver, por curiosidade, e o demônio, muitas vezes, o enxucaveira, o Zé Pilintra, o tranca-rua e esses outros que vocês já ouviram falar, olhava para mim e dizia: eu não gosto desse moleque, eu não gosto desse negro, eu não gosto desse moleque. E eu ficava atemorizado, e por muito tempo eu fiquei preocupado, e fiquei com um medo tão grande do diabo, que eu desenvolvi um problema, que eu tinha medo de fechar os olhos quando ia tomar banho, porque eu tinha a sensação de que alguém ia agarrar no meu pescoço e ia me matar quando eu estivesse sozinho no chuveiro. E eu nunca fechava os meus olhos para tomar banho. Na cidade, do sítio onde eu morava, até a cidade, era um longo caminho a pé. Naquele tempo ainda não existia carro, naquela região. E nós caminhávamos a pé na noite de lua, para conversar com os amigos, para fazer amizades. E eu tinha medo da minha sombra. Irmãos, eu nunca tinha conhecido ninguém tão medroso como eu. Eu tinha medo da minha sombra. Eu começava a andar, e eu tinha a impressão que alguém vinha atrás de mim. E quando eu começava a olhar, eu via a minha sombra, e eu dizia: e está nessa sombra, alguém que está me perseguindo está nessa sombra. E eu começava a aumentar os passos, só que eu olhava para trás e a sombra não desgrudava de mim. Eu aumentava o passo, a sombra aumentava também. Eu andava mais rápido, a sombra andava também. Daí a pouco eu começava a correr, e aí que eu ficava com medo, porque eu via a sombra correndo atrás de mim. Eu estava possesso por um medo do demônio. Mas um dia eu entrei numa igreja cheia de problemas, deprimido e perseguido de morte, e foi cantado esse hino que a irmã Dione cantou aqui hoje: já achei uma flor gloriosa. Naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele colocou o seu Santo Espírito dentro de mim, e eu comecei a descobrir a força e o poder e a autoridade que havia dentro de mim. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor para sempre. Existe no Brasil um provérbio que diz que o boi não sabe a força que tem. E é verdade. Se o boi soubesse a força que tem, ninguém dominava ele. Ele jamais seria amarrado, ele jamais seria acorrentado. Da mesma maneira é o homem fora da presença de Deus. Ele não sabe a força que tem. Ele não sabe o poder e a autoridade que Deus colocou à disposição dele. Por não conhecer essa força e por não conhecer esse poder, ele se torna escravo de Satanás. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: na autoridade de Deus, esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito Santo, essa mesma graça está aqui nessa manhã, ao alcance de todos que quiserem ser alcançados e inundados por ela. Quantos já foram alcançados por essa graça e querem continuar sendo uma tocha acesa nas mãos do Senhor? Faça um sinal da sua mão e dê glória a Jesus por 3 vezes, em gratidão por tudo quanto o Senhor te fez. E eu me lembro que há uns 7, 8 anos atrás eu estava pregando em um congresso em Itaim Paulista. A minha esposa estava comigo. Era uma igreja grande, um corredor comprido, um longo acesso até chegar no banheiro. Ainda não estava na hora de pregar, e eu aproveitei o momento dos louvores para ir no banheiro. E um corredor estreito, quando eu ia passando no final do corredor, eu trisquei em alguém com a perna, e eu vi que alguém caiu no chão naquele mesmo instante. Só que esse alguém que caiu no chão também agarrou no meu pé e segurou no meu mocotó, e eu escutei aquele movimento atrás de mim. Quando eu olhei,
Era uma mulher que estava endemoniada e o demônio estava agarrado na minha perna, estava babando e com os olhos arregalados e dizendo: você se lembra quantas vezes eu já te disse lá no passado que eu não gosto de você, eu não gosto de você, eu te odeio, eu vou te derrubar, eu vou te matar. Aí eu não tinha mais medo do demônio, ele estava enganado comigo. Eu voltei para ele e me ajoelhei com o dedo na direção do rosto da mulher e disse: demônio, agora a situação é diferente, porque eu não sou mais escravo, porque eu não tenho mais medo, eu não sou mais fraco, agora eu tenho a força e a unção do Espírito de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, eu também não gosto de você. Ele disse: eu quero sangue, eu quero sangue. Se você quer sangue, Jesus, derrama uma gota do teu sangue aqui, Jesus, derrama uma gota. Ele disse: não, esse não. Eu disse: Jesus, derrama uma gota do teu sangue. E ele disse: esse sangue eu não quero, eu vou embora daqui. E saiu, fugiu em disparada, irmãos. E aquela mulher ficou liberta para a glória do nome de Jesus. Porque agora eu não sou mais frouxo, eu não tenho mais medo de cara feia do diabo, eu não tenho mais medo de afronta do inimigo. Se levantar algum demônio aí, não tenha medo não, porque se levanta para cair. Se levanta para cair. Glória seja dada o nome do Senhor para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Sempre que venho transmitir a mensagem de Deus, uma das incógnitas e um dos mistérios é como é que Deus vai falar. E é isso que nós nunca sabemos. Como é que Deus vai falar? Será que é no vento? Aquele vento que desmiunça e quebra as pedras? Será que é no fogo? Ou será que é numa voz suave? Eu não estou preocupado como é que Deus vai falar. A única coisa que me importa nessa manhã é que Deus fale. Diga: Jesus, fala comigo. Diga: Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Sansão. No livro de Juízes, capítulo 3. Sansão foi escolhido desde a barriga da sua mãe para ser juiz sobre Israel. E para isso a sua mãe fez um voto chamado voto de nazireado. A pessoa que tinha o voto de nazireado tinha basicamente 3 coisas que não podia fazer. Era restrita a pelo menos 3 coisas. Em primeiro lugar, não podia beber bebida forte. Segundo lugar, não podia tocar em cadáver. Terceiro lugar, jamais podia cortar seus cabelos. Sansão nasceu para governar sobre Israel. Sansão nasceu para ser um instrumento nas mãos de Deus. Sansão nasceu para ser consagrado ao Senhor e ser aquele que livraria Israel da mão dos filisteus. A alegria do Senhor estava na vida dele. E os irmãos conhecem a história. Quando o Espírito Santo se apossava de Sansão, a força dele era tão grande que ele rasgava um leão no meio. Ele arrancou os portões das cidades e jogou em cima de uma montanha. Nunca teve homem forte, nem exército, que pudesse se sustentar diante desse homem chamado Sansão. Mas sabe uma coisa? A Bíblia diz que um dia Sansão desceu ao arraial dos filisteus. Sabe o que significa descer ao arraial dos filisteus? É descer para onde está a encrenca. Descer para o arraial dos filisteus. Irmãos, Deus nunca quer que a gente desça. O negócio de Deus com a gente nunca é para baixo. A nossa visão é para cima, é celestial, é o céu, é o Espírito, é a glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Era lá no arraial dos filisteus que estava a mentira. Era lá no arraial do filisteu que estava a calúnia. Era lá no arraial do filisteu que estava a traição. E Sansão desceu para o arraial dos filisteus. Apaixonou-se por uma mulher totalmente fora da visão de Deus. Eu não quero contar toda a história, mas você sabe como foi que essa história terminou. O Espírito Santo se entristeceu. Deus se entristeceu com Sansão e o Espírito Santo se retirou dele. E quando o Espírito Santo se retirou dele, o que foi que aconteceu? Acabaram-se as suas forças.
Sabe o que nós podemos entender por isso? Quando Deus está alegre conosco, nós somos fortes. Quando Deus está alegre conosco, nós somos vencedores. Quando Deus está alegre conosco, nós somos imbatíveis. Como Deus está alegre conosco, nós saltamos muralhas. Quando Deus está alegre conosco, nós pulamos montanhas. Mas quando Deus está entristecido conosco, como diz Salomão lá em Eclesiastes, um gafanhoto é um peso, porque com Deus nós podemos tudo, e sem Deus nós não podemos nada. Diga para quem está junto de você, o negócio melhor é a gente ficar com Deus. O negócio melhor é a gente ficar com Deus. Agora diga assim, olha, nunca vá atrás do arraial dos filisteus. Diga, nunca vá no arraial dos filisteus. Nunca vá. Sabe o que foi que aconteceu com Sansão, porque foi ao arraial dos filisteus? Os filisteus o aprisionaram. A história é muito grande, mas eu quero terminar rápido hoje, porque Deus ainda tem um mistério muito grande aqui. Conseguiram descobrir o segredo da sua força. Não deixe o inimigo, irmãos, descobrir o segredo da sua força. Nunca deixe o inimigo descobrir o segredo da sua força. O crente precisa ter alguns segredos com Deus, que ele não pode e não deve nunca revelar a ninguém, para que o inimigo não fique sabendo qual é o mistério, o ponto, o segredo da tua força. E a Bíblia nos relata que Sansão, aquele homem que nasceu com o destino de governar Israel e livrar Israel da mão dos filisteus, se tornou escravo dos filisteus. E sabe o que foi que os filisteus fizeram com ele? Levaram ele para o templo de Dagom e tiraram a roupa dele. Eu não lembro se a Bíblia registra esse fato de ter tirado a roupa, mas a história relata que o inimigo dos filisteus, quando era preso, era levado para o templo de Dagom e era tirado a sua roupa para servir de palhaço, para o povo se divertir. Irmãos, graças a Deus que nessa casa não tenha ninguém que está servindo de palhaço para o povo se divertir. Sabe por quê? Quando uma pessoa sai da visão de Deus, sai da presença de Deus, e o Espírito Santo de Deus se retira dela, o inimigo acorrenta e faz você servir de palhaço para o povo se divertir. Quando você faz escândalo, quando você promove contenda, está fazendo palhaçada para o inferno se divertir. Mas nessa manhã nós vamos fazer um clamor, nós vamos interceder, e todo espírito mal, toda influência vai cair por terra, e nós vamos jubilar de vitória em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Isaías capítulo 40 e verso 29 diz que Deus dá força ao cansado e multiplica o poder daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam e caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Josué capítulo 14 verso 11. Ele estava em um evento solene. Era o momento da partilha das terras para as 12 tribos, conforme Moisés tinha lhe ordenado da parte do Senhor. E as palavras de Josué naquele discurso milenar, que vai ficar para sempre gravado na história, foi o seguinte: Deus me fez uma promessa há 40 anos atrás. Hoje eu estou com 85 anos e a promessa agora se cumpre. Imagine só, 45 anos esperando por uma promessa. Pergunte para quem está perto de você: quanto tempo você está esperando? Tem gente que espera 45 dias e já entra em desespero. 45 anos esperando por uma promessa. Quando Deus fez essa promessa a Josué,
Ele tinha 40 anos de idade, irmãos. Se fosse eu e você, já estaria dizendo assim: se Deus não cumpriu enquanto eu era jovem, agora já não me interessa mais, porque agora que eu sou velho, quem é que vai dar nem a mínima para isso? Mas não, para Deus não tem velho e não tem jovem, todos nós somos iguais perante o Senhor. O tempo existe para nós, mas para Deus o tempo não existe. Ele é eterno e é assim, o pensamento dele é o nosso respeito. E Josué disse, quando Deus me prometeu isso, que eu chegaria a este momento, eu tinha 40 anos de idade. Hoje eu tenho 85 anos de idade. 45 anos se passaram. E qual era a minha força no dia em que Moisés me enviou para essa terra? A mesma força continua até hoje. Para entrar e para sair, eu continuo forte para guerrear, em nome do Senhor nosso Deus. Que força é essa, irmãos, que mantém a esperança de um homem firme e inabalável durante 45 anos? Você tem essa força, então você pode esperar. Você tem esse vigor, então espere mais um pouquinho. O Espírito Santo está dentro de você, então você pode. Eu tenho certeza que você pode esperar o dia em que Deus vai cumprir todas as promessas da tua vida. Mas não deixe o fogo se apagar. Não deixe morrer a chama do Espírito dentro de seu coração. Porque é esta força que te faz vencer. É essa força que te faz herói. É essa força que te faz gigante. É essa força que faz o inimigo se humilhar na tua presença e reconhecer que é o teu Deus que manda, que Deus é Deus e que Baal é o resto. Foi confiado nessa força que Martinho Lutero, revoltado contra o sistema falido, arcaico e engessado e cheirando a mofo da Igreja Católica, resolveu não mais aceitar aquela pouca vergonha dos pobres ignorantes sendo esfolados pelas indulgências a troco de pagamento de pecados. Ele disse: eu não vou mais aceitar essa vergonha, e foi até o castelo de Wittenberg na Alemanha e apregou na porta do castelo o símbolo do império da época, o maior poder dominador do mundo, e apregou na porta do castelo as 95 teses de Lutero, protestando contra o inferno, protestando contra o pecado, protestando contra o diabo. E quando Martinho desceu as escadarias do castelo, encontrou um monge que estava lá embaixo. Ele disse: meu amigo, eu sinto muito por você, eu te quero tanto bem, mas eu estou triste por você. E Martinho pergunta: mas por que você está triste por mim? O homem disse: Martinho, agora o mundo inteiro está contra você. Sabe quais foram as palavras de Martinho Lutero? Ah, é? O mundo inteiro está contra mim? Então fique sabendo de uma coisa: eu estou contra o mundo inteiro e não tenho medo, porque a força do Espírito Santo está em mim. Aleluia! Se a força do Espírito está em você, meu irmão, não importa, não interessa, tanto faz se o mundo inteiro está contra você, você sozinho com Deus e a força do Espírito na tua vida, você é maioria e não tem para que temer as investidas de Satanás, porque você é quem manda e o diabo tem que ficar calado. Aleluia! Eu gostaria de encerrar nessa manhã fazendo uma oração. Nós precisamos de ter essa força do Senhor aumentada em nossa vida. Eu vou convidar a Aline para vir com o grupo do louvor mais uma vez. E eu vou, juntamente com os obreiros, interceder em nome de Jesus, para que essa força seja aumentada na tua vida, na minha vida. Todos nós precisamos dessa graça e desse poder. Enquanto o Watson, cadê o Watson?
Eu gostaria que a mocidade cantasse aquele hino do fogo que cantaram agora há pouco. E nós vamos fazer uma oração. E eu vou estar encerrando a minha participação de hoje. É tão lindo, irmãos, quando nós pregamos a palavra e vemos pessoas querendo agarrar nos ventiladores. Mas é Deus que promove, é Deus que faz, é Deus que age da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é o dono e o Senhor da igreja. Eu vou chamar o grupo de adolescentes aqui na frente. Podem vir. Eu gostaria de convidar as pessoas que desejam que Deus abra os seus entendimentos e coloque dentro de você um pouco mais dessa força. Vamos ficar toda a igreja de pé agora. Eu vou convidar os meus companheiros obreiros do púlpito para que venha comigo aqui à frente. Pode soltar o playback dos adolescentes, porque nós vamos orar e o pastor estará com a palavra. Você que deseja receber essa oração, para que seja aumentada a força do Espírito Santo de Deus na sua vida, não perca tempo, venha agora, porque dentro de 2 minutos eu vou entregar o microfone ao pastor. Venha, nós vamos fazer esta oração. Aonde está a primeira pessoa que quer ter a sua força aumentada? Venha nesta noite. Eu estou esperando que o playback comece a tocar ainda, desde aquela hora. Oh Jesus, tem misericórdia. Venha Rafael, vem aqui. Deus tem uma grande obra na tua vida. E para vencer essas dificuldades que estão se levantando na tua vida, você precisa de ter essa força do Espírito. Venha Michele, venha querida, venha. Eu quero pedir que os irmãos que estão vindo fiquem aqui no centro. No centro. No centro. Aleluia. Senhor, eu quero te louvar pela maneira que tu estás falando nessa manhã. O Senhor é o dono da palavra. Ao Senhor pertence o agir. Oh, aleluia. Ao Senhor pertence o executar. Aqui estão os teus filhos, Pai. A tua palavra. Aqui estão os teus filhos, Senhor, buscando o renovo do Senhor nesta manhã. Deus, nós não queremos ser iguais a ontem. Senhor, dá-nos a tua unção e a tua graça. Oh, aleluia. Aleluia. Não tenha medo que na força do Espírito as cadeias são quebradas. Ele arrebenta tudo e você passa. E vai chegar triunfante, cantando o hino da vitória. Aleluia. Senhor, Senhor, aqui estão os teus filhos, Pai. Alguém pode me ajudar a impor as mãos aqui, por gentileza? Alguém tem coragem de me ajudar aqui? Oh, irmãos, eu não trabalho sozinho. Eu quero meus companheiros trabalhando comigo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Senhor, eu creio que o Senhor está honrando a tua palavra nessa manhã. Eu creio que o Senhor está dando uma nova graça, uma nova alegria, uma nova visão. Receba a alegria nova do Senhor. Receba a força nova do Senhor. Receba uma graça. Oh, a autoridade de Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A palavra é tua, Senhor. A palavra é tua, Senhor. A palavra é tua, Senhor. Oh. Aleluia. Você não precisa parar. Você pode avançar, porque Ele está ao teu lado para te guardar e te dar vitória. Esta é a palavra do Senhor para ti nessa manhã. Hoje Ele toma a tua vida e vai te sacudir. Não adianta segurar, porque hoje Ele vai balançar tua. Deus
decreta a tua bênção, decreta a tua vitória, decreta o teu renovo, Senhor, decreta a tua bênção, a tua bênção, a tua bênção. Oh, aleluia, 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 aleluia. Deus vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Toda a igreja feche os olhos neste momento. Aleluia, comece a orar, comece a clamar e diga: Deus, envia, envia, envia a tua glória, envia a tua presença, o teu poder, envia a tua força para a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, recebe a força do Senhor na tua vida, recebe a força do Senhor na tua vida, recebe a força do Senhor na tua vida, recebe a força do Senhor na tua vida. Oh, aleluia! A força está aqui, o poder está aqui, a presença está aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluias! Glórias ao Senhor Jesus para todos sempre. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Aleluia! Vamos cantar aquele hino, Matsu. Aleluia, isto. Aleluia, cadê os jovens? Vamos cantar, aleluia, nesse último momento que temos aqui desta mensagem, onde Deus nos falou que quer dar força, quer renovar a nossa vida, quer renovar o nosso ânimo, a nossa esperança, quer renovar a nossa vitória. Aleluia. Enquanto os jovens estiverem cantando, se você ainda quiser vir aqui à frente, os obreiros ainda estão impondo as suas mãos ainda. Sim, eu quero ser tocado, eu quero ser abençoado. Aleluia. Se há alguma pessoa aqui também nesta manhã que deseja aceitar a Jesus, a renovar o seu pacto com o Senhor, nós estamos te chamando também. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aproveita a oportunidade, feche teus olhos, levante a tua mão e diga: Deus, eu quero, Senhor. Eu quero este fogo na minha vida, eu quero esta força na minha vida, eu quero esta unção na minha vida. Deus, me toca nesta manhã. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É verdade, Senhor, é verdade. Aleluia, vem, 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 vem. Aleluia. Oh, aleluia, vem Espírito Santo soprar sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Nós não somos nada sem Ti, Espírito Santo. Renova as nossas vidas, renova as nossas forças, renova-nos, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, é verdade, é verdade. Aleluia. Olha, olha para o céu. Oh, aleluia. Oh Deus, a tua chuva santa está aqui em nosso meio, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.